Agora a gente vai conversar com o nosso entrevistado. A gente sabe que está passando por um período de intenso calor, está quase acabando, mas ainda tem muitos dias quentes por vir. E assim como a gente sofre, os pets também se incomodam e podem ser prejudicados com essas ondas de calor que a gente está vendo. Nossos animais de estimação precisam também desses cuidados. Por isso, hoje a gente recebe aqui na mesa o médico veterinário Bispo Neto para conversar sobre como cuidar dos nossos pets nesse período extremo de calor. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo ótimo, melhor agora. É um assunto que, inclusive, eu gosto muito. Eu sou uma apaixonada por animais, assim. Não posso ver um na rua que eu já tô ali. Enfim, já tive, infelizmente, o meu morreu há pouco tempo, né, ainda esse ano. E esse assunto me interessa muito porque as pessoas negligenciam muito nessa questão. Eu vejo assim, tamanho calorão da tarde, as pessoas passeando com pet na rua. Eles também sofrem tanto quanto nós, né, doutor? Exatamente. E é bem comum a gente ver os tutores andando com os pets realmente meio-dia, que é um horário de calor mais intenso, em horários ainda que não são ainda apropriados para o pet estar passeando, Sim. né? Até porque eles não andam calçado igual a gente, então a única proteção que eles têm é uma almofadinha na própria pata, mas é capaz de absorver calor. É bem comum chegar na clínica pacientes com queimadura nesses coxins, porque estavam andando na calçada quente, né? Isso é bem mais comum do que a gente imagina. E quais são os cuidados, assim, os principais cuidados que os pets têm que ter, que os pais de pets têm que ter, né? Além dessa questão de caminhar na calçada, esse período de calor exige ali uma atenção maior. Isso. A primeira coisa que a gente deve saber é que os pets, eles não transpiram como a gente, né? As glândulas sudoríparas nos pets, no cão principalmente, eles têm outras funções, né? Neles, o controle de temperatura ele é feito pela respiração, né? Pela pelagem, que faz o isolamento térmico, e também pela alteração do fluxo sanguíneo. Então, quando eu exponho esses pets a uma temperatura muito alta, a gente tem que ficar ciente que a gente vai alterar todo o fluxo sanguíneo desses nossos pacientes. A gente vai fazer com que eles respirem mais e isso pode levar a algumas crises, né? Que o animal não consegue respirar tanto e termina que entra em hipertermia e precisa ser levado para o veterinário com toda uma crise, e tem pacientes que chegam a morrer por conta desse aumento de temperatura brusca. Nesse período de calor, você tem recebido muitos pacientes? Quais são, assim, os principais diagnósticos nesse período que você tem recebido lá na clínica? Esse período é mais comum para aqueles animais como bulldog franceses, né, pug, essas raças que têm um focinho mais achatado, que a gente fala em braquicefálico. Por quê? Porque existe uma patologia que a gente fala que é a síndrome do braquicefálico. Por ele ter o focinho mais achatado, a troca de calor pela respiração ela fica um pouco limitada. E como eles precisam respirar mais para poder fazer essa termorregulação, eles terminam colapsando. E chegam no quadro realmente de altas temperaturas, convulsionando, e é bem complicado para a gente reverter esse quadro quando ocorre. E como é que o tutor, assim, pode cuidar desse animal nesse período em casa? Algum direcionamento, assim? Sim. A gente sempre orienta que, principalmente para essas raças que já são mais susceptíveis a ter essa patologia, né, pug, bulldog, como eu falei, bulldog inglês, boxer, essas raças que têm essa propensão a respirar mais complicado, a não ser exposto ao sol nesse período, principalmente quando vai passear. A gente vê aqui nas avenidas de Teresina muitos tutores que andam passeando com esses pets 4 horas da tarde, 8 horas da manhã, e isso é um desgaste muito grande para esses pets. Né? Eles não são como a gente, além de ter a camada de pelos que já protegem do sol, que também faz essa parte de dificultar a termorregulação, tem toda essa alteração do focinho deles. E aí a gente termina que... Complicado, tá vendo, gente? A importância, são muitos problemas. E olha só, eu tô aqui já com um tablet na mão, esperando pela sua interação no @PGM Bom Demais. Tá aí na tela, ó, pra você acompanhar com a gente. A gente tá aqui com o doutor, aproveita para tirar suas dúvidas. Você que também é um apaixonado pelo seu pet, porque amar também é cuidar. Manda aqui a sua dúvida pra gente tirar ela juntinhos. E doutor, como é que a gente sabe quando o animal tá doente? Como é que a gente pode ficar atento, né? Os sinais que ele dá nesse período. Como é que a gente tem que ficar atento nesse caso? A síndrome do braquicefálico ela é uma crise aguda, né? Ela vai ocorrer, o paciente está aqui normal, brincando, começou a ficar mais ofegante, as mucosas começam a ficar roxas e ele declina e chega a convulsionar, chega a ter um desmaio, tudo. Então é bem súbito tudo que ocorre. Eu só não vou poder
Como eu vou prevenir, no caso? Olha só, a gente tem até um kart ali, né? Uma cartela. Sim. Eu vou até pedir para o senhor comentar sobre esses sintomas. A gente tem ali comportamento diferente do normal, como você estava falando, né? Talvez seja mais medroso ou agressivo. Isso pode, de fato, indicar que o animal está com desconforto? Sim, sim, porque ele vai tentar se defender, né? Esse encaixe, ele mostra mais em relação a qualquer tipo de doença, não só a que é acometida pelo calor, né? Que é a síndrome do buraco cefálico. Mas ele pode ficar porque ele vai tentar se defender, ele está passando mal e muitas vezes o tutor não entende, e ele vai tentar chamar a atenção para isso. Ou ele já pode prostrar, ou ele vai tentar ficar um pouquinho mais agressivo porque ele não quer aquela condição. É comum a gente ver os tutores passeando e o pet deita. Sim. É um dos primeiros sinais que ele já está cansado. Então, a partir desse momento, eu não vou forçar mais esse meu pet a estar andando. Né? Principalmente essas raças de pelagem densa, os animais de focinho achatado, né? Pelagem densa que a gente fala é Golden, que está bem comum aqui em Teresina. O Husky, que já é um animal de clima mais frio. Nossa, eu me preocupo com isso. Eu ando vendo muitos Huskies aqui em Teresina. É um ambiente apropriado para eles, doutor? Não. Além de ser um animal de clima frio, eles possuem um pelo e uma camada de gordura que é própria para esses climas mais frios. Além deles terem um pelo normal, eles têm uma camada de subpelo, que é justamente o isolante térmico para dificultar a perca de calor corpórea. Então, se ele está morando aqui em Teresina, ele tem que ser submetido a situações, a cuidados mais especiais, né? Justamente para eles não sofrerem tanto. Ar-condicionado o tempo todo, a gente usar aqueles tapetinhos gelados. E também tem aqueles animais que eles não têm tantas condições para ter esse ar-condicionado, né? E a gente está vivendo cada vez mais confinado também em apartamento. Exato. Não dá para a gente deixar eles o tempo todo no apartamento, com ar-condicionado, tudo. E existem métodos que a gente pode fazer para melhorar essa condição de vida dentro da possibilidade de cada tutor. Por exemplo, garrafas com água e gelo, né? A gente congelar frutas e oferecer para o pet estar se alimentando ao longo do dia. A fruta congelada, além de ser um enriquecimento ambiental, ainda demora um tempo para o pet consumir a fruta todinha, porque ela vai estar gelada. Então, vai ter um período mais longo para ele estar se refrescando. Olha, sim, não, pode continuar, doutor. Então, tem várias saídas que a gente pode estar utilizando para melhorar a condição de vida desse pet, principalmente nesse período de temperaturas extremas, né? Que é bem complicado. Eu ia interromper o doutor para falar que, já que a gente está falando dessa parte de comidas, né, gelada, a gente separou uma receita para acompanhar junto com ele. Vou acompanhar com você aí de casa e a gente pede para o doutor comentar depois se essa receita é legal. Vamos ver aí, então, produção, na tela? Hoje vamos ensinar para vocês como fazer essa tigela comestível para o seu cão. Ela, além de ajudar a diminuir o calor, o deixa distraído por vários minutos. Primeiro passo é cortar as frutas em pedacinhos. Lembrem-se sempre de se informar sobre quais o seu cão pode comer. Depois pegue uma travessa e coloque mais ou menos 2 dedos de água. Em seguida, põe as frutas. Aqui optamos por pera, kiwi, manga e morango. Misture bem e pegue outra vasilha para colocar no centro. Colocamos um pouco de água dentro para que não ficasse boiando. Certifique-se de que está bem centralizado e sem encostar no fundo da travessa. Notamos que estava com muita fruta e tiramos algumas. Agora é levar com cuidado para o congelador e esperar algumas horas. Depois de congelado, coloque água quente para remover com mais facilidade o pote de dentro. Ele ficará com este buraco, ideal para colocar a água. Agora vamos para o que interessa e ver se o Venom irá aprovar. Olha que fofo esperando a liberação. No início começou a farejar e entender sobre o que se tratava. Achava que era só para beber água, mas logo depois já percebeu que tinha mais coisa ali. Tenho certeza que foi o dia mais feliz da vida dele. Afinal, não é todo dia que alguém recebe uma tigela comestível tão saborosa. Gostaram da ideia? Mandem para algum amigo que tem cachorro e salvem esse vídeo para lembrarem de fazer. Ai, que fofura! E ele parece ter gostado demais. O que você achou dessa receita, doutor? Perfeita essa receita, né? Porque além de você colocar as frutas, que eu também recomendo bastante, às vezes eu recomendo até congelar só a fruta mesmo e deixar à vontade pro pet comer. Aí foi só uma forma diferente, né, de atrair. De atrair ele. E também favorece a ingestão de água, né? Que nesse período a gente tem que estar bem atento nessa parte também da ingestão de água pelos pets. Em relação às frutas, tem alguma restrição? Qualquer tipo de fruta pode ser ofertado para o animal? A gente sempre recomenda não oferecer frutas que tenham um teor de acidez muito alta, né? Uva a gente não oferece de jeito nenhum, por conta da semente. Aí tem tutores que falam, mas tem frutas sem sementes. Mas se eu adaptar o meu cão a comer uva, se ele pegar um cacho de uva com semente, ele não vai... Né? A semente é um problema para o animal? A semente que é o problema, no caso. Porque a semente tem uma toxina que pode levar à intoxicação do pet. Né?
E aí a gente oferece bastante questão de banana, manga, mamão, melancia também é uma ótima saída para eles. A gente sempre orienta a estar congelando. Então você de casa já anota aí essas dicas, hein? Fazer um... A Rima aqui está comentando comigo o tempo inteiro que ela adorou a receita. Rima, você tem pets em casa? Não, eu tenho vontade, mas eu tenho um casal de autistas e eles têm medo de cachorro. Você já teve cachorros ao longo da vida? Já tive sim, já. Quando eu era menor eu gostava. Era Mel o nome dela, era pretinha. Ah, que legal. Mas só que meus filhos não foram adaptaram, né? Uma pena, realmente é complicado, né? Mas então, doutor, tem um outro assunto aqui também que é sobre a hipertermia. O que seria a hipertermia em animais? Hipertermia em animais é esse aumento de temperatura, né? A temperatura nos pets que a gente aceita é até 39,3, 39,5. E a hipertermia é quando o sistema termorregulador do pet, por algum fator, tem essa desregulação e o animal não consegue fazer esse equilíbrio de temperatura, que ele leva a esses quadros de altas temperaturas, que aí a gente chama de hipertermia. E como é que o tutor que está em casa e percebe o animal em crise, na situação, qual é a orientação, como agir? Pronto, a gente sempre orienta primeiros socorros nesses quadros de hipertermia, é levar o animal, lógico, para um ambiente confortável, frio, envolver ele com uma toalha úmida e correr para o veterinário. Porque existem manobras que só o veterinário consegue fazer para salvar nesses quadros. Mas, a princípio, envolver com a toalha molhada e correr para a clínica. A gente tem uma pergunta aqui do Instagram, não é muito a respeito de calor, mas eu acho interessante também a gente trazer esse ponto. A Sandra, ela está perguntando: bom dia, eu gostaria de perguntar ao doutor se o cachorro com a unha muito grande já é um alerta para o famoso calazar. O calazar ele faz com que tenha esse aumento, né, do crescimento da unha. Mas muitas vezes o aumento da unha também, principalmente agora que a gente humaniza muito os pets, né, é por falta de desgaste mesmo. Lógico que calazar, eu sempre falo em todas as palestras, em todas as entrevistas, Teresina, o exame de calazar ele deve ser feito como triagem. É a mesma importância que tem um exame para diagnosticar calazar é o hemograma, que a gente fala que é um dos exames mais básicos que tem na medicina veterinária. Inclusive, está avançando muito, né? Ontem eu estava fazendo uma reportagem sobre o crescimento dessa área, não só aqui no estado, como no Brasil como um todo, cada vez mais especialidades de atendimento para cães, né? As especialidades que tem para humanos agora estão vindo também para animais, né, doutor? Isso. Por exemplo, cita algumas. Eu, quando me formei, a gente tinha que entender de tudo. Boi, cavalo, cão, gato, né? Na época que eu me formei. Hoje não, hoje a gente já vê oncologistas, já vê ortopedista dentro da medicina veterinária. Eu, por exemplo, hoje eu só trabalho atendendo gatos, né? Uma coisa que a gente não via dentro ainda da medicina veterinária. Eles também sofrem com calor? Sofrem com calor. Tudo que eu falei em relação aos cães também se aplica aos gatos. Nossa. A diferença é que as glândulas sudoríparas também do gato, eles se diferenciam do cão, mas também não tem função na termorregulação. Assim como a gente transpira para a gente termorregular, eles não. As glândulas sudoríparas deles são para outras funções, menos regular a temperatura. Qual é a principal diferença entre o gato e o cachorro nesse sentido? São a quantidade de glândulas sudoríparas e a localização. Geralmente, mas eles respiram da mesma forma ou não? É diferente? Respiram da mesma forma. O diferencial deles é justamente essa questão da exposição. O cão ele é mais energético, ele é mais ativo, tudo. E o gato não, o gato ele é mais tranquilo na dele, mas eles sofrem também com temperaturas altas. Tem recebido muito atendimento lá na clínica? Sim. Quais são as principais queixas? Da questão, nesse período também aumenta bastante a questão de alergia, de problemas de pele. Né, por conta também da umidade, do tempo seco, essas oscilações que a gente tem. Né? Perfeito. Agora eu queria... E crises respiratórias. Crises respiratórias. Então, um ponto aí para você ficar atento. Olha, doutor, tem uma outra pergunta aqui também, que é para a gente ver se é verdade, mito ou verdade. É verdade que o calor ele aumenta a predisposição a carrapatos? Não. Não é verdade? Não é verdade. Na questão, é meio... Em regiões urbanas isso não acontece, né? Mas em região rural, que tem mais a questão de plantas, de pastos, isso pode ocorrer por conta da produção, digamos assim. Mas em área urbana não acontece muito não, essa sazonalidade. Ah, entendi. Continue mandando suas dúvidas pra gente. Eu tô aqui com o Instagram do programa Bom Demais, @PGM Bom Demais. Manda dúvida pra gente que a gente tá conversando aqui com o doutor. Saúde bucal dos pets também importa, né?
É bem importante, saúde bucal, muito importante mesmo e negligenciada dentro da medicina veterinária. É, né? Como é assim, feito esse cuidado? Lá na sua clínica vocês também fazem esse atendimento? Sim, sim. E aí o que é que acontece? A gente sempre orienta a escovação, mas poucas pessoas escovam. Qual seria os dentes dos a pets. frequência que tinha que ser feita essa escovação? Isso. Os pets, eles são diferentes dos humanos também. Eles não possuem cárie, né? Igual o humano. Eles apresentam placas bacterianas nos dentes. Sim. Então a gente orienta que se escove pelo menos 3 vezes na semana, porque essa placa ela demora em média de 24, 36 horas para se formar. Tem também aqueles petiscos assim que a gente dá de mastigação, eles também são recomendados? O petisco, eu sempre falo, ele é como se fosse um enxaguante bucal. Ele não substitui a escovação. Né? Então é importante ao menos uma vez na semana? Uma vez na semana, 2 vezes também pode oferecer, mas não vai substituir de forma alguma a escovação. Ah, perfeito então. Bom, e você continua interagindo aí com a gente, viu? Pra gente ir conversando sobre esse assunto que é muito importante. Ah, tem uma outra pergunta aqui também. Existe protetor solar para cães? Existe. Existe? Na verdade, não é um protetor, ele é um bloqueador. Os produtos que existem no mercado, eles não vêm com os fatores, né? Então, eles funcionam mais como se fosse uma barreira física. Então, a gente orienta sempre passar os bloqueadores solares em região de pouco pelagem. Borda de orelha, focinho, ao redor dos olhos, questão de lábio e na barriguinha deles. E onde que encontra? Eu acredito que em todos os pet shops aqui em Teresina tem. Eu nunca tinha visto aqui bloqueador. para esse clima, né? É super importante. Muitas vezes as pessoas procuram só quando vão viajar. Né? Perfeito, então. Pois, gente, olha só, eu quero agradecer aqui demais a presença do doutor. Foram informações ricas para você aí de casa que tem pet. Tenho certeza que você mudou um pouquinho o olhar, né, doutor? Importante se conscientizar nesse período. Mas caso precise de um atendimento, onde que a gente pode te encontrar, doutor? Eu tenho um Instagram profissional e aí é o Senhor Gato, para quem procura atendimento exclusivamente para felinos. E para atendimentos de cães, de uma forma geral, eu sempre indico a Dr. Vet. Ah, perfeito. Então, tá aí na tela o arroba para você acompanhar. Qualquer dúvida, tiver também precisando de atendimento do seu bichinho, só procurar aqui o doutor, então. Doutor, muitíssimo obrigado, viu? Até uma próxima. Seja sempre bem-vindo aqui no Bom Demais.